Olá, eu sou o David Cardoso e esse é o Investindo no Campo. Então, o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho de como a gente pode estar investindo no campo, tá? Tem algumas formas, temos aí 5 opções, né, de como investir no campo de forma realista hoje, pensando em muitos problemas ou muitos bloqueios para estar fazendo esse investimento. Algumas são menos e outras mais acessíveis. Por quê? Uma vai depender um pouco mais de tempo, de conhecimento, ou dinheiro, e outras nem tanto. Você vai estar podendo terceirizar isso, só colocando seu dinheiro e deixando a coisa acontecer. O agronegócio de forma direta, né? Como que é esse investimento? Compra de terras, hoje a gente tem um mercado grande aí no Brasil, compra de terras. A gente pode estar comprando essa terra para revender, ou então comprando para a gente produzir, ou para a gente arrendar. Tem essas formas de a gente estar buscando rentabilizar em cima de uma compra de terra. Hoje é muito fácil a gente obter o crédito fundiário, que é o PNCF. E o que seria o PNCF? PNCF, né? É um crédito rural para aquisição de terras e infraestruturas básicas e produtivas. Ele é por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que são os recursos do Fundo de Terras do governo federal, beleza? Então a gente vai lá, observamos uma propriedade que a gente gostaria de comprar e o proprietário dela queira vender, e a gente vai até o Programa Nacional de Crédito Fundiário justamente para buscar um financiamento com uma taxa de juros um pouco menor para a gente poder comprar a nossa terra. É claro que tem alguns quesitos que tem que contemplar ali, mas hoje a gente tem esse crédito aí que a gente pode estar buscando com um- uma taxa de juros um pouco menor. Por exemplo, só para exemplificar hoje, a compra e venda de terras no Brasil, tem esse site, o Chãozão, então que a gente consegue ver todas as propriedades que estão nesse site aqui sendo colocadas à venda, tá? Então, são muitas, principalmente na região sudoeste, centro-oeste, parte da região norte aqui no Pará e também na região nordeste. Então, a gente vê muitas propriedades sendo vendidas, sendo comercializadas, produtores querendo vender, e obviamente deve ter muitos interessados também em querer comprar essas áreas, né? A gente vê a região sul aqui um pouco menos, pelo menos nesse site, um pouco menos, com menor quantidade de propriedades rurais à venda. A gente pode estar comprando, vendendo, então, essas propriedades, ou então a gente pode estar comprando e arrendando, né? O arrendamento hoje médio no Brasil, isso em dezembro de 2023, estava em mais ou menos por R$ 1.939 por hectare. Vem caindo, isso principalmente porque as commodities agrícolas vêm caindo nos últimos anos, né? A gente teve um pico de, de das commodities lá ali em 2019, 2020, 2021. Depois disso vem caindo de forma contínua, né? Como é que funciona hoje os arrendamentos de terra, né? Então, os arrendamentos, de forma predominante no Brasil, envolve uma quantidade fixa de produção. Então, por exemplo, eu quero 100 hectares, eh, vou arrendar 100 hectares, ou eu tenho 100 hectares para arrendar, para produção de soja e milho, ou só soja. De forma geral, os produtores aí estão pagando e o pessoal que está colocando sua terra para ser arrendada estão recebendo de 13, 15, 16 sacos de soja por hectare. Então é um preço fixo da produção. Então o arrendatário ele tem que pagar todo ano 15, digamos assim, 15 sacos de soja para o dono da terra todo ano. Não importa se a soja vai estar a R$ 1.000 o saco ou se vai estar a R$ 10 o saco. Esse foi o preço estipulado em contrato. Ah, pensando em comprar essa terra e produzir, hoje a gente tem também o crédito rural para pequenos, né, médios e grandes produtores.
através aí do Pronaf, Pronamp, que são programas Pronaf para o pequeno, Pronamp para o médio produtor. Eles aí têm que ter um faturamento mínimo, né, para entrarem nessas linhas de crédito. Então, o crédito rural aí vai constituir na destinação de recursos para a contratação de operação de crédito aos produtores rurais e agricultores familiares para o custeio da safra. Então, eu quero produzir, por exemplo, café na minha área. Eu vou lá no governo e peço um custeio de safra para que ele me dê esse dinheiro e eu consiga produzir café. No final do ano, eu retorno esse dinheiro para o governo. E aí, no outro ano, se eu precisar novamente, eu vou pegando esse dinheiro todo ano de forma anual para custear a minha safra agrícola daquele ano. Então, essas são as formas, né, de, através da compra da terra, de você investir e tirar um lucro, né? Produção agrícola, compra e venda de terra, ou então arrendamento dessa terra, tá bom? Também a gente tem uma de forma direta lojas agropecuárias, que você vai fazer aí a venda de insumos agrícolas, vacinas para animais, equipamentos para a lida do campo. Você tem que ter um estoque, você tem que ter uma loja física, para que você possa vender isso para os produtores rurais, tá? Que a pessoa tem que ter um pouco mais de técnica também, tem que pensar as necessidades da região onde ela vai fazer essa loja agropecuária. Outra forma direta é a prestação de serviço também. Então, hoje muitos produtores terceirizam a colheita, também precisam de assistência técnica, de pessoas que entendam de produção rural e que vão ajudar esse produtor. Obviamente, por um custo, né, vai ser pago para isso, para entregar de forma técnica informações para que o produtor consiga produzir de forma mais eficiente aquelas plantas ou animais dentro da sua propriedade rural. Também fazer aplicações, hoje você consegue comprar um drone, que é um pouco mais acessível, ou então a gente tem o mercado de aviação agrícola também, e fazer aplicações nessas propriedades rurais para controlar pragas, né? E também os mecânicos agrícolas, mecânicos para as máquinas agrícolas, né? Então, essas máquinas têm muita tecnologia, todo ano vai mudando, então precisa-se de pessoas técnicas que saibam fazer a parte mecânica ou a parte mais tecnológica dessas máquinas. Então, tem um mercado muito bom aí e necessita de pessoas que saibam trabalhar com isso e dar assistência aos produtores rurais. Agora, o agronegócio de forma indireta, né? Então, eu não vou estar vendendo meu tempo, não vou estar pegando meu tempo necessariamente de trabalho, estar investindo naquilo junto com o meu dinheiro. Eu vou só colocar meu dinheiro e vai ser terceirizado para outra pessoa aí investir no agronegócio, né? O risco é meu, obviamente, mas essa outra pessoa técnica, né, com conhecimento, vai fazer esse trabalho, vai investir o tempo e não eu, no caso. Então, a gente tem os fundos de investimentos do agronegócio, que são os FIAGROS. Ultimamente, eles têm capengado aí um pouco, mas é um modo de você colocar o seu dinheiro lá nesse fundo, que vai ser gerido por outras pessoas que vão investir o seu dinheiro naquilo que elas decidirem, que é mais ou menos rentável, e vão observar e vão ter toda a capacidade para entender o risco naquela operação. Então, o que são os FIAGROS? São fundos de investimento que aplicam o dinheiro em ativos imobiliários relacionados ao agronegócio em sua carteira. Eles podem investir em propriedades agrícolas com foco de valorização dos imóveis, dos ativos imobiliários, e vender ou arrendar posteriormente. Também, os FIAGROS vão emprestar dinheiro para empresas ou diretamente para produtores rurais do ramo do agronegócio, para que essas empresas paguem, né, juros e o dinheiro que foi emprestado ao fundo, que vai repassar esse dinheiro aos acionistas desse fundo. Você está colocando seu dinheiro e a gestora está trabalhando ele no,
no agronegócio brasileiro, emprestando ou comprando ativos imobiliários, fazendo a compra ou venda ou arrendando eles. E aí todo ano você vai recebendo dividendos desse fundo, né, de forma mensal ou trimestral. Na empresa, hoje a gente tem 37 fundos de investimentos da cadeia agroindustrial disponíveis para serem investidos. Aqui estão alguns deles, não peguei nem os melhores nem os piores, isso daí você vai ter que ver e analisar para entender melhor quais deles fazem mais sentido ou não para você. Então, a gente tem vários aqui, eu coloquei aqui 12, então você pode pesquisar mais deles e entender melhor como eles funcionam diretamente lá na B3 ou numa corretora. Créditos agrícolas e títulos rurais, então você pode, de forma direta, também emprestar o seu dinheiro para produtores rurais, financiar eles, mas aí o risco e a capacidade de gerir esse risco, ela fica mais limitada a você. Você não consegue terceirizar e contratar diretamente pessoas para fazer essa avaliação de risco, né? Se aquele produtor ou empresa vai te pagar ou não. Você também pode ir lá na B3 e fazer por lá. A B3 também tem esse modal aí de CRA e LCA, né? Para você estar emprestando dinheiro diretamente para as empresas que querem buscar dinheiro para se financiar. E as ações de empresas do agronegócio. Você também pode diretamente investir na produção de grão, mas sem estar lá diariamente lidando com isso. Então, hoje, a B3 ela vai ter os fundos de investimentos, os FIAGROS, ela vai ter a capacidade de ter ativos, né, de CRAs, CBDs, LCA, que você vai poder colocar seu dinheiro diretamente para financiar uma empresa do agronegócio, ou também você vai poder virar sócio de alguma empresa do agronegócio brasileiro, tudo por lá e de forma legal aqui dentro do nosso país. Hoje, a gente tem mais de 30 empresas do agronegócio no Brasil, entre elas Klabin, empresa de celulose ali, de papelão, São Martim, empresa de açúcar, etanol. A gente tem a CLC Agrícola, produtora de soja, milho, algodão. A gente tem BRF e Marfrig, né? A Minerva também, que são frigoríficos, né? Então vão comprar gado, revender a carne para dentro, para fora do país. Então a gente tem várias empresas de formas diferentes, tanto de indústria, de agroserviço, de produção em si, no, isso na B3 para a gente poder investir nelas. Peguei um exemplo aqui, a CLC Agrícola, ela entrou no mercado de ações aí, na Bolsa Brasileira em 2007, valendo R$ 2,89. E durante todo esse tempo, até 2024, a ação dela cresceu 481%, né? Então valorizou tudo isso. Então, quem entrou lá teve uma valorização aí de R$ 13,92 por ação, tá bom? E sem, obviamente, bater nenhuma enxada, sem tirar nenhum suor da cara, fazendo o trabalho, só colocando dinheiro e esperando, dando tempo para essa empresa trabalhar. Com o tempo também, ela pagou dividendos, então ela foi tendo lucro, foi expandindo, tendo mais áreas e tendo mais lucro, e foi melhorando seus números, e um dinheiro começou a sobrar, e isso foi para o bolso do acionista. Então, o acionista ganhou na subida da ação, né, que ela foi tendo mais lucro, e também pela partilha desse lucro os acionistas, né? Então, teve uma grande rentabilidade para quem investiu naquela época na SLC Agrícola. Onde eu posso comprar esses fundos imobiliários, os FIAGROS, né, no caso, e as empresas do agronegócio, ou então emprestar diretamente o meu dinheiro para uma SLC da vida, é, nas corretoras certificadas pela B3. Então, a gente tem várias corretoras, vários bancos aqui, né? Então, por exemplo, se você tem o Nubank, você tem lá o Nuinvest para investir lá dentro, o Bradesco também. Se você tem esse interesse de investir de forma indireta, pode procurar
essas corretoras que você vai conseguir fazer diretamente por lá. O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Curtem, se inscrevam, comentem aqui se você já tem alguma dessas empresas ou se você já investe de forma direta no agronegócio. E compartilhem também para quem tem interesse aí em investir de forma direta ou indireta no agronegócio. Valeu e até a próxima.